Olá, queridos ouvintes, nós estamos no The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a RIC Podcasts. Eu sou o Marcos Yabi, publisher da Top View e diretor de produto do grupo RIC. Nessa primeira temporada do podcast, eu estou recebendo todos os embaixadores da Top View. Eles estão contando um pouco da história de vida, alguns perrengues e novos projetos. Nessa edição desse podcast, eu tenho o prazer de receber Eduardo Mourão. Ele é arquiteto formado pela PUC, desenvolve projetos de arquitetura residencial, comercial e hotelaria com uma linguagem única, repletos de praticidade e funcionalidade, sem deixar de lado a exclusividade e a sofisticação. Ele é proprietário da Estúdio Casa, uma loja de imóveis e decoração de luxo aqui em Curitiba. Além de tudo isso, ele é nosso incrível embaixador de arquitetura da Top View. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, Yabi, boa noite, tudo bem? E não é só loja de decoração, porque você também tem uma indústria que produz móveis de decoração, certo? Essa coleção eu desenvolvo e a gente distribui em diversas lojas do Brasil e também exporta alguma coisa, né? Eduardo, como funciona a criação e a concepção do desenvolvimento de projetos, por exemplo, de móveis? Da onde vem? Você desenha todos ou você tem uma equipe? Como funciona esse processo? Bom, já são 34 anos com a empresa, né? Então tiveram diversas etapas. Claro que no começo eu tratava de tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe que me auxilia. Só que toda a base sou eu quem crio e eu tenho vários colaboradores que me ajudam muito para poder fazer uma coleção tão extensa, tão grande, né? E da onde vêm as inspirações? Olha, das viagens, da vida do dia a dia, do convívio com os clientes, porque essa parte de eu também poder fazer projetos de interiores e até de residência, de hotelaria, isso também me dá muita cancha, muita bagagem para criar produtos novos, porque são sempre novos desafios. E são nessas vezes que surgem as novas coleções. E uma coleção, ela é composta de quantos desenhos, de quantos produtos, em média? Elas variam muito, mas normalmente são de uns 60, 70 itens cada vez que a gente lança, que são 2 lançamentos por ano, que a gente faz em São Paulo, depois distribui nas lojas. Então é mais ou menos isso. E qual o seu produto queridinho que você já criou e falou, esse é o xodó, está há muitos anos no catálogo? Eu gosto muito dos móveis que a gente usa em locais de aperitivos, digamos assim. Os bares, as poltronas giratórias confortáveis, mesas, e fazem bastante sucesso na coleção essa área. Acho que eu gosto também, então anda muito bem isso. E o que surgiu primeiro, a loja ou a indústria? Como funciona? Como funcionou? Bom, eu quando me formei em arquitetura, fui estudar fora um pouco e voltei com essa ideia. Era uma época que Curitiba não tinha muito pouco produto, então eu tinha uma dificuldade muito grande nos projetos de executar para um cliente. Tudo tinha que ser mandado fazer. E quando você mora fora, estuda fora, você vê que você compra as coisas prontas, você adquire de outros designers, coisas bacanas. E eu quis começar essa evolução em Curitiba. E acho que há 34 anos eu comecei isso, 34, quase 35. E foi isso que foi me movimentando esses anos todos, né? Sempre trazendo novidades de fora, adaptando o que se pode fazer. E a empresa que no começo eu montei como uma oficina, hoje em dia é uma indústria que distribui em quantidade o produto, né? E voltando um pouco mais ainda, como você escolheu ser arquiteto? E por que arquitetura? Pois é. Sempre desenhei casas desde criança, gostava muito. E quando eu estudei, eu fiz o meu primeiro o curso, enfim, nasci no Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro, no Santo Inácio, e entrei para a primeira faculdade de engenharia civil com 16 anos no Rio. A minha turma toda foi fazer engenharia e eu fui fazer engenharia civil. Fiquei 3 para 4 anos, daí troquei para arquitetura, já a fim de terminar daí aqui na PUC, em Curitiba. Nós estávamos, a nossa família toda daqui, nós estávamos voltando, enfim, retornando ao Paraná. E daí foi isso, foi uma ação atrás da outra. Eu descobri que realmente eu queria arquitetura, não era engenharia. Mas acho que com 16 anos era mais pela farra da turma toda fazer engenharia mesmo. E quando você mudou de engenharia para arquitetura, seus pais não reclamaram? Falaram, você deixaram engenharia? Meu pai reclamou bastante. Ele era aquele tempo que ele dizia assim, você pode se escolher na época engenharia, advocacia ou medicina. Você escolhe entre os 3. Era uma coisa mais rígida. Então, na época, eu cumpri a função, mas por 3, 4 anos só. E quando você contou pra eles, o que eles disseram? Você lembra? Um absurdo, né? Que era uma barbaridade você jogar fora tantos anos. Mas não foi. Foi uma boa base. Claro que muita coisa que eu fiz no Rio aproveitou na universidade daqui. Foram menos anos. Então, foi muito
Muito bom, eu gostei de tudo. Achei foram fases muito boas, assim. E por onde você começa um projeto? Quando eu começo, por exemplo, eu gosto de conversar muito com o cliente. Converso muito com ele, pesquiso, vejo. Daí, às vezes, ele diz, não tem nada ainda pronto. Não tem, ainda tô, sabe, burilando, pensando. Porque as pessoas, por mais que quando a pessoa quer fazer uma casa, por mais que ela te diga assim, que ela já sabe tudo como ela quer, como ela imaginou, nunca sabe. Sempre tem modificações. E eu detesto ter que mudar no andamento da obra alguma situação. E acontece sempre. Que daí tem que adaptar muita coisa, enfim. Então eu tento ao máximo esgotar a conversa com o cliente, ver os desejos dele. Daí eu faço a primeira proposta, a gente começa a trabalhar. Às vezes faz duas, mas volta para a primeira, que sempre depois é a melhor de todas. Eles mesmos concordam normalmente. Eu quero agora uma fofoca aqui. Você é um cara que tem um bom gosto tremendo. Quem não conhece o Eduardo Mourão tá escutando a gente, porque eu sei que os podcasts estão sendo escutados em Taiwan, Vietnã, tem brasileiro espalhado por tudo quanto é canto escutando o podcast. Por favor, acesse o nosso perfil, pegue o @ dele, vá ver os projetos que são incríveis. Mas você já pegou cliente de péssimo gosto? E como você lida com as pessoas que não têm um gosto assim tão... Você sabe que em geral as pessoas são bacanas, sabe? Mas tem muito aquela coisa assim, principalmente aqui no Paraná. Eu trabalho fora também, em outras cidades, enfim, fora, mas assim, tem aquela história de sempre guardar muita coisa que era da família, que eu acho muito importante, mas com uma certa dose de bom gosto, de, enfim, de modernidade, de coisas atuais. Então, às vezes tem não que seja uma encrenca, mas uma conversa para poder minimizar esse excesso de produtos. Entendi. Isso é legal. E você... antes da gente começar a gravação, o Eduardo falou assim, não vai ter perguntas comprometedoras, né? Eu falei, não, imagina, mas eu não vou fazer pergunta. Mas a minha pergunta que não é tão constrangedora assim, mas é assim, você já fez um projeto que estava maravilhoso e depois de alguns meses você foi visitar o projeto e você falou, meu Deus, estragaram meu projeto? Já. Isso acontece. E você sai arrumando? Sai arrumando, tentando tapear, mas daí, não sei, já está no uso, né? Isso acontece. Tem pessoas que têm o dom. Pessoas não, alguma pessoa que gosta de mexer e vai mexendo de uma forma desordenada e daí não é mais a cara da pessoa, nem a do cliente, nem a minha, nem nada, né? Mas acontece. Nesse contexto pós-pandemia, quase pós-pandemia que nós estamos vivendo, durante a pandemia a gente viu que a arquitetura é extremamente importante, porque as pessoas ficaram muitas enclausuradas em suas casas. Tanto que a procura por casa, novos apartamentos maiores, é tremenda, né? Como você enxerga como você enxerga a arquitetura e como ela pode ajudar no bem-estar das pessoas? Bom, a arquitetura, ela está intimamente ligada com o bem-estar, o prazer da pessoa que vai morar no espaço, trabalhar naquele espaço. E a pandemia, ela definiu muito bem que, por exemplo, a casa tem que ser um ambiente de acolhimento. Não é só decoração, só estar bonita. Faz parte também no meu conceito, mas ela tem que ser prática, ela tem que ser confortável, tem que ser gostosa de se viver. E esses ambientes todos, muitas pessoas nos procuraram e procuram outros profissionais também, para justamente adaptar a casa a essa forma, porque você deixou de viajar tanto, você ficou mais tempo em casa, você olhou mais as coisas que você tinha, resolveu se melhorar os móveis que você tinha em casa, a estrutura, a circulação. Então a pandemia criou muito isso, esse conceito de ter essa forma toda mais acolhedora e melhor de uso. E nos últimos anos, qual ambiente é o queridinho das pessoas? Ainda é cozinha, espaço gourmet, churrasqueira? Esse é bem principal, esse veio para ficar, porque foram em etapas, né? Eu acompanhei desde o lançamento de um home theater que não existia, inclusive eu fiz esse lançamento numa morte de decoração com telão e tudo há 20 e poucos anos atrás. Então, primeiro é um espaço de vídeo, daí misturou-se com esse espaço de adega, misturou-se agora com a parte de gourmet que já faz um tempo, mas é o principal espaço, essa sala de convívio que tem tudo misturado. Você tem a televisão, você tem o som, você tem a adega, tem a cozinha gourmet e o espaço de convivência da família com os amigos, né? Não está aqui no meu roteiro, mas eu tenho visto muito no Instagram, principalmente do público que consome Top View, que eles começaram a ficar com os ninhos vazios. Porque os filhos estão agora na fase de casando ou indo morar fora e as pessoas moravam em casas maiores. O que fazer
para lidar com a síndrome do ninho vazio? O que as pessoas estão fazendo? Criando novos ambientes? Olha, é muito interessante essa pergunta, muito bem-vinda. Eu já fiz várias adaptações para clientes, que no passado eu fiz casas bem grandes, que tinham 3 filhos, 4 filhos, famílias bem maiores, que agora está o casal. Vários optaram por ter um estilo de vida diferente, sair daquele imóvel tão grande e ir para um bem bacana, que nós temos tantos lançamentos hoje em dia de construtoras espetaculares em Curitiba, que ficamos num padrão muito alto, numa área um pouco mais reduzida, mas com todo o conforto. Então, eles têm acontecido muito isso, sim. Mas estão saindo daquelas coisas enormes, assim, tão paradas, que era uma família de várias pessoas que recebiam, faziam. Mudou um pouco o tema, a ideia do viver. Você é acumulador? Eu sou acumulador. E o que você gosta de... Você é muito apegado, você não se desapega? Eu coleciono obra de arte, eu coleciono escultura, é uma maluquice, às vezes fica tudo guardado, mas eu gosto, eu adquiro. Você tem quantas casas, assim, que você frequenta mesmo, assim, tipo? As minhas casas? Não, eu tenho 2, eu tenho uma casa de campo e tenho a minha casa que mora em Curitiba. E as 2 você decorou de cabo a rabo? De cabo a rabo. E você muda constantemente ou não? Mudo às vezes. E nunca tá acabado, né? Sempre tem uma coisa para fazer, não acaba nunca, daí não tá bom, troca. E de quanto em quanto tempo te dá, tipo, uma inquietação para mudar? Se tem mais essa média, tipo, você conseguiu já mapear isso? De vez em quando? Não consegui mapear, mas de vez em quando dá uma pane. Normalmente, quando você vai fazer algum jantar, um evento, vai receber alguns amigos, tá tudo ruim, daí você quer mudar muita coisa, aí isso é uma confusão. A gente aqui no podcast tem um quadro de contação de histórias. Os embaixadores, eles contam os perrengues que já viveram e muitos contam perrengues de viagem. E a produção me diz que você tem um perrengue de viagem. Como foi o seu e o que aconteceu? Pois não sei bem se é um perrengue, são situações de viagem muito engraçadas. Essa aconteceu há uns anos atrás. Eu fui para um evento grande na França, em Paris, e eu tenho uns amigos que moram lá. Essa era uma amiga minha, e convidou para ir num outro evento que estava acontecendo num local. Eu peguei o endereço, mas eu não vi bem, na verdade estava muito corrido aquele dia. E peguei um táxi, cheguei lá, vi uma festa, entrei, me apresentei, falei com o dono da festa. Era um lançamento também de imóveis interessantes, contei minha história, ele contou a história dele. Foram muito receptivos. Mas eles eram italianos, não eram franceses, vou deixar bem claro. Assim. Mas foi muito legal. E depois eu recebi uma ligação do celular: cadê você? Eu falei: eu tô na festa te esperando, faz um tempo. Do lado está na festa errada, não era bem nessa. Eu estava trazendo você. Mas deu. Enfim, não sei se chega a ser um perrengue, mas foi uma situação engraçada. Já tinha taça de champanhe, tirei fotografia, fiz tudo que... Mas não era bem a festa que estava convidado para ir. Sabe que esses dias uma jornalista nossa, a gente foi para São Paulo numa festa da Tiffany, e ela foi primeiro, eu fiquei no hotel, ela foi primeiro, e ela mandou uma foto, né, que ela começou a fazer a cobertura. E daí eu olhei assim e falei... Nossa, que diferente esse evento, né? Porque eu imaginava uma festa e tava um jantar, todo mundo sentado e 4 pessoas na frente. Falei, eles devem estar apresentando a coleção. Daí depois, uns 20 minutos, ela manda: Marcos, eu tava num jantar do governo. E as pessoas me servindo tudo. Falei, e não era a bendita festa. Isso acontece. Acontece, mas por sorte que acho que nesses momentos que você tem grandes exposições, todo mundo está muito aberto a receber as pessoas, então dá tudo muito certo. Né? E em obra? Porque você já tocou muita obra também. Sim, sim. Quais são as histórias mais malucas que aconteceram em obra? Olha, tem uma de uns anos atrás, muito engraçada. É uma obra na praia, enfim, de um cliente, é uma cobertura, enfim. E a obra não andava, estava atrasada, e o dia me deu a louca, eu peguei o carro e fui na obra ver o que estava acontecendo. E subi, sei lá, encontrei a turma jogando truco. Isso era 11h30 da manhã, assim, na praia. Daí, não me aguentei, né? Comecei a fazer a minha reclamação. Talvez um pouco mais exagerado, ou menos assim. Falei, disse, reclamei e tal, que tinha que andar, tudo mais, daquele processo. Quando eu olho, era o prédio errado. Eram 2 blocos, eu entrei na obra errada, do outro prédio, que era minha, daquela lá não tinha. Você já pensou? Você deu um sermão, então. Sermão, e daí não era bem pra eles. Daí a outra estava atrasada, mas estava andando. O povo jogando truque da outra turma, né? E como eles reagiram? Como você descobriu que não era? Me acharam horrível, né? Tipo assim, né? Tudo. E daí eu falei, mas eu tava com um funcionário meu também, um colaborador, um assessor. E daí nós começamos a mexer, mas é engraçado, a planta não é isso, tem alguma diferença, você está costumatizando. Nós entramos no prédio, são 2 iguais, entramos no outro, está errado o número. Mas enfim, daí pedi desculpa, resolvi, continue no truco, vamos, né? Então tá bom.
E pra gente finalizar o 16º episódio de The Publisher, vamos para o nosso famoso quadro de ping-pong. E você que tá acompanhando nosso podcast já sabe, tem embaixador que é ping-pong, tem embaixador que é ping-pong, e a gente vai trocando as perguntas e a gente vai caminhando com isso. Então, Eduardo, fique super à vontade. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Vamos chutar o Egito. Agora eu vou ter que andar. Por isso que não é ping-pong, porque daí eu tenho vontade de descobrir. Por quê? Olha, o Egito foi um local que eu só fui uma vez, mas eu tentei várias vezes, por causa de problemas políticos locais, não dava. E eu, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, foi a viagem que eu fiz e foi maravilhosa. Eu acho que eu andei por tudo que eu queria fazer, que eu imaginava. É uma cultura fantástica. E é espetacular mesmo, como nos livros. É espetacular descer aquele Nilo naquele navio e visitando as pirâmides, os templos. Eu adorei, me senti muito bem, gostei muito. Onde você se vê em 5 anos? Aonde eu me vejo em 5 anos? Eu me vejo em Curitiba mesmo, trabalhando bastante, podendo viajar mais e que a Covid tenha se acalmado um pouco. Não tá aqui no meu ping-pong, mas você tem um ritmo de vida alucinante. Você consegue parar? Não. Eu não paro, eu sou bem elétrico e eu acho que é isso que me movimenta a ter tantas atividades e, enfim, é isso aí. Mas o que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre? Eu gosto muito de cinema, gosto muito de música, eu faço academia por obrigação, que eu detesto, mas... Eu também. Me arrisco um pouco na culinária hoje em dia, então a gente vai trocando assim algumas coisinhas, né? Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho... Olha, é ver esse país endireitado de vez, andando bacana, que as pessoas tivessem um plano de vida que pudesse ser cumprido, assim, seguisse. Qual o seu lugar favorito no mundo? Nova York. Nova York? É. Defina a sua profissão em uma frase. Olha, a minha profissão... Puxa, agora você me pegou, vamos ver. É aquilo que eu sempre digo, eu não sei se eu consigo traduzir numa frase, mas eu digo assim, que o arquiteto... O bacana, o que me satisfaz muito é ver o cliente satisfeito morando num ambiente que eu criei. Isso eu acho fantástico. Uma curiosidade sobre você que poucas pessoas sabem. Uma curiosidade? É boa essa. Não sei como é que eu vou explicar. Não tem? Então pensa... Não sei, vou pensar pra frente. Se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria? Algum dia da infância, eu acho que quando eu fiz 18 anos, foi muito legal. Porque eu estava tão ansioso para ganhar o meu carro, ganhar a minha carteira, fazer aquilo tudo. Assim, eu morava no Rio de Janeiro, então eu acho que... Você disse infância, eu já disse um pouco mais para frente, com 18, mas desculpe, mas eu acho que é uma época que eu gostaria de ter voltado, talvez. Se você tem Eduardo e você tem uma palavra ao lado que é sinônimo, qual palavra é essa? Eduardo é Eduardo Arquiteto. É uma loucura, né? Eu acertei a profissão, eu gosto da minha profissão. A profissão também define quem você é, né? É, exatamente. Eduardo, muito obrigado por compartilhar suas histórias, bater esse papo comigo. Um prazer te receber aqui. Você que é sempre tão carinhoso com todo mundo, tão acolhedor com todo mundo. Eu gostaria que todo mundo pudesse te conhecer, te encontrar, porque o Eduardo, quando a pessoa chega, pode estar meio perdida assim, ele abraça a pessoa, apresenta, faz a pessoa se sentir super bem. Obrigado, coisa boa. Também gostei muito de participar. Muito legal, bacana. Este é um podcast feito pela Top View em parceria com a Rick Podcast, uma empresa do Grupo Rick. Até o próximo episódio. Até mais!